Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, os irmãos que já estão ligados aí. Eu sou o pastor Herbert. Se o som estiver bom aí, nos informe como é que está o som. Dê um sinal aí de como está chegando o som aí, o áudio, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós estamos mais uma vez aqui em mais uma live da nossa Unilíder. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Telmir, por essa visão e iniciativa. E hoje nós estaremos com uma temática bastante importante para a nossa juventude. Os desafios aí da universidade. E hoje teremos uma participação do pastor Esdras Cabral, que é de Abreu e Lima, e ele estará participando aqui, trazendo aqui uma palavra para todos nós. Então vamos começar aqui fazendo uma oração ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, levando esta palavra, esta orientação aos nossos jovens, aos nossos líderes, à tua igreja em geral. Rogamos a tua direção no nome de Jesus. Meus amados, mais uma vez me apresentando, sou o pastor Herbert, pastor auxiliar aqui na igreja Assembleia de Deus em São José de Ribamar, pela graça de Deus auxiliando aqui o pastor Moacir Luiz, e louvamos a Deus pela oportunidade de poder estar colaborando com a Unilíder. Louvado seja Deus por isto. E também coordenador aqui da UMAD Ilha, que dá a extensão da ilha. Então nós temos por objetivo nesta noite, com algumas perguntas, alguns questionamentos, inclusive você pode estar direcionando alguma pergunta para o pastor Esdras, que vai estar com certeza respondendo a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, tá bom? Então você já vai aí preparando a sua pergunta, que nós estaremos aqui pronto para atender aí a sua pergunta e direcionar o pastor Esdras, que vai estar participando aí conosco. Dentro de poucos instantes ele vai estar participando aqui conosco. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Paz, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Esdras. É um prazer imenso. Prazer nosso, querido. Esdras é um grande amigo, um grande teólogo. E eu vou só passar uma relaçãozinha bem aqui. Pastor Esdras é pastor na Assembleia de Deus ali em Abreu e Lima, pós-graduado em Antropologia, doutor em Educação e Teologia, História das Artes, das Religiões e Ensino de História, formado em História e Teologia, e é palestrante educacional e motivacional na docência da rede pública de ensino do estado de Pernambuco. Então, pastor Esdras tem um vasto conhecimento
principalmente na área que nós estaremos estudando hoje, abordando hoje, melhor dizendo, que é a área da universidade. Universidade, Isso. um tema com certeza importantíssimo, né, pastor Ezra? Com certeza, mano. É o desafio do jovem cristão no ambiente acadêmico. Pastor Ezra, faça a sua introdução aí, fale com os nossos jovens, já nós vamos estar direcionando aqui as perguntas. Pai do Senhor, a toda a juventude da Unilíder, na qual já tive o prazer de ministrar em diversas cidades aí do estado do Maranhão. É com muita satisfação que a gente faz. Eu creio que já é a nossa 10ª live aí com a juventude e outros departamentos de ensino das igrejas Assembleia de Deus, da CEADEMA aí no estado do Maranhão. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez contribuindo com essa temática, na qual lançamos um livro sobre essa temática, defendendo a fé na universidade. Rever o meu amigo Herbert, se não fisicamente, mas virtualmente, o seu querido pai, amigão, a todo o povo aí do Ribamar. Enfim, estamos aqui prontos para tentar responder algumas dificuldades e dúvidas que os irmãos tenham nessa questão do ambiente acadêmico. Já vou deixando bem claro, um ambiente é altamente hostil, mas como homens e mulheres de Deus, nada temeremos diante das hostilidades filosóficas, das suas ideologias, porque conosco está a verdade, conhecendo a verdade, e ela vos libertará, principalmente da ignorância. Glória a Deus. Pastor Esdras, eu queria iniciar lhe perguntando qual seria o maior desafio para o jovem cristão na universidade? Qual seria, na sua visão, o maior desafio? Muito bem, eu vou elencar 2 grandes desafios. Primeiro, o desafio espiritual. É fundamental que o crente tenha intimidade com Deus, que leve uma vida de oração, porque o ambiente acadêmico ele é muito suscetível para o comportamento cristão. É fácil heredar por suas filosofias, por suas ideias, pela conversa de professores mal intencionados que estão ali para derrubar, triturar a tua fé, fazer você ser uma pessoa alienada no ambiente acadêmico, a ponto de que muitos possam desistir da sua própria fé que abraçou para não ser ridicularizado no ambiente acadêmico. A outra questão, o desafio é o intelecto. Com certeza, um jovem cristão tem que se mostrar uma pessoa também culta, sábia, está sempre lendo, antenado nas questões odiernas, é ser, sem dúvida, um homem de Deus chamado o Daniel, que tanto tinha a intimidade espiritual como também acadêmica. A Bíblia o elegeu como um homem 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Daniel, para mim, foi o maior referencial. Então, o desafio aí, para mim, é um desafio espiritual da minha intimidade com Deus e um desafio intelectual, ou seja, não chegue na universidade com a mente tapada. Não chegue na universidade sem ter o mínimo de conhecimento para não ser taxado como ignorante ou alienado. Pastor Esdras, interessante aí a sua colocação, porque às vezes o jovem entra na faculdade, cria-se a ideia de que o desafio é só intelectual. Tem que estudar, se sobressair e acaba que esquecendo aí a parte espiritual. Então, isso elencou 2 pontos importantes aí. A parte espiritual, que com certeza é a nossa prioridade, e a parte intelectual. Agora, eu queria lhe perguntar, fazer uma outra pergunta, o seguinte. Como vencer o medo da exposição? Porque às vezes o jovem entra na faculdade, o jovem ou até mesmo outro irmão, mas tem vergonha ou medo de se identificar. Muito bem, eu acho linda essa pergunta aí, porque faz parte também da minha história. Amados, primeiramente, um jovem evangélico jamais deveria ter vergonha no espaço acadêmico, diante do público,
numa sala de aula com alunos e professores. Por quê? Nós temos o privilégio que muitos que estão lá não têm. E qual é o privilégio, pastor? Quem frequenta escola bíblica dominical, que já tem aquele acesso em falar para 10, 15 pessoas, não ficará com medo de falar em público. Pelo contrário, superará o seu medo de se expor, o medo de colocar suas ideias e de falar acerca de qualquer tema, qualquer assunto, porque para superar o medo aí, meu amado, a nossa igreja já trabalha com isso na base. Eu, quando entrei na universidade, eu não tinha medo nenhum, porque a EBD foi um preparo para mim. O problema, meu querido pastor Herbert, é porque muito jovem não frequenta escola bíblica dominical, não lê Bíblia, não lê lição. Quando chega na universidade, fica todo desambientado. Faz me lembrar de uma moça da Assembleia de Deus que entrou, e quando ela sentou lá, chegou uma menina lá e disse: fulana, tu és evangélica? Ela olha assim: tu acha? Ou seja, o medo de se identificar, o medo de se revelar. Pelo contrário, quando eu cheguei na universidade, pastor Heber, eu já subi as escadas cantando, já revelei para todo mundo que eu era evangélico. Costumo dizer sempre nas minhas palestras que quando a primeira minha aula de história, 60 alunos na sala, quando chegou o professor, a primeira pergunta foi: quem aqui é evangélico? Tinha 6 evangélicos, nenhum se levantou. Eu lá atrás me levantei e disse: eu, da Assembleia de Deus. Passou, o pessoal parou, olhou para mim meio assim, o professor disse assim: eu quero dizer aos evangélicos do curso de História que ao final todos estarão desviados. Aí eu me levantei e disse: é o que nós vamos ver. Passei 4 anos só no curso de História. Depois fomos para o mestrado, passamos ainda mais 4 anos, depois o doutorado, as pós-graduações, e eu sempre elenquei uma ideia, sempre elenquei algo para deixar bem taxativo. Ou seja, era um slogan: se bater, leva. Se bater no meu Deus, leva. Se bater na minha Bíblia, leva. Se bater no meu Cristo, leva. Se bater no meu pastor Herbert, leva. Então, é direito à réplica e à tréplica. Glória a Deus. E eu abordei essa pergunta, pastor Wesley, porque, de fato, na universidade, o cristianismo, os cristãos, são tratados muitas vezes de forma pejorativa, como alguém que não tem conhecimento, como alguém que não tem estudo. E aí isso tem levado, às vezes, o jovem a se esconder da sua identidade, às vezes até pela falta de preparo. Às vezes até pela falta de preparo. Então, eu estava lendo aqui uma pesquisa, pastor, só para corroborar aí, de um antropólogo canadense. Há 50 anos atrás, ele disse que com o avanço da ciência, a religião desapareceria. E foi exatamente o contrário. Isso prova o poder que a gente tem. Então não há por que se esconder, né, pastor? Com certeza. Você aí, meu amado, faz parte, viu, pastor Herbert, do meu livro, faz parte do meu livro, Defendendo a Fé na Universidade, livro que eu escrevi depois de 20 anos de academia, desde a graduação até o doutorado. 3 coisas é preciso ter em mente para desconstruir. Primeiro, são 3 mitos. Quem está me ouvindo aí, todo o Maranhão, se prepare. 3 mitos se criam na academia, na UFMA, aí da UFMA, né? Da Universidade do Maranhão, da UEMA, que é aí também a UFMA, e a UEMA, que são as principais aí do Maranhão, não é isso, Herbert? Isso, sim, senhor. 3 mitos se criam lá. Primeiro mito, o mito chamado da autonomia. Que mito é esse? Mito da autonomia. Quando o professor fala, está falado. Ele é Deus lá dentro. Não se pode contradizer, não se pode tirar esse mito da autonomia. Se ele define que Deus não existe, então acabou-se. Isso é um mito. Tudo que o homem fala é passível
de refutação. Então, quebra esse mito da autonomia. Quem falou foi o doutor que se formou em doutorado em Harvard, em Oxford, em Cambridge. Conversa mole. Se foi palavra de homem, é falível. Segundo mito, pastor Herbert, é o mito da meia-verdade. Quando o aluno chega na universidade, qual é o mito que o professor joga para ele? A Bíblia é escrita por homens. Quem escreveu a Bíblia foi homem. Em parte, isso é verdade. Porém, não é toda a verdade. Há toda a verdade que a Bíblia foi escrita por homens, mas sob a inspiração de Deus. Isso eles não falam, até porque não tem competência para isso. Então, é um mito. Mito da meia-verdade. E o terceiro mito, o mito que todo evangélico é alienado. Ele olha para um cristão, já dá o mito, o slogan de alienado. Esta é outra inverdade e mentira. O cristão, ele, se bem preparar na sua vida jovem na igreja, tem como sobressair diante dos ataques que encontra dentro da universidade. A minha fé em Cristo não anula o meu intelecto. A minha fé na Escritura em Deus não quebra meu processo cognitivo de aprendizado de ser também um intelectual. Até porque, biblicamente e extra-biblicamente, tiveram homens de Deus com intelecto altíssimo, como também teístas, cientistas teístas, que eram servos de Deus, que professaram sua fidelidade em Deus e foram grandes cientistas. A exemplo disso, nós temos então o Lavoisier, grande cientista, que era um homem temente a Deus, e tantos outros homens, como Ampère, era outro fenômeno, e por aí vai, tantos outros. Albert Einstein revelava então a grandeza de Deus dentro das suas pesquisas científicas, da sua questão do relativismo. E eu creio, pastor, que quando de fato você tem o entendimento desses mitos e você consegue quebrá-lo, então já não tem mais nenhuma vergonha, nenhum medo de fazer a sua exposição. Glória a Deus. Eu queria que o senhor abordasse aí, pastor, porque nós não podemos esconder, como o senhor já iniciou na sua fala, que de fato a universidade tem os seus perigos, tem as suas dificuldades. E eu queria que o senhor abordasse aí as principais correntes filosóficas, ideológicas, que, de certa forma, pode tentar anular a fé desse jovem, perturbar aí a fé deste jovem. Eu queria que o senhor abordasse aí as principais correntes. Vamos lá. Hoje, a principal, a mais perigosa, a mais genocida, se chama marxismo. Marxismo cultural, que é dele que vai ter então o socialismo e o comunismo. Sem dúvida, eu costumo dizer que as universidades federais deste país, todas elas, 99% do corpo docente, 99% dos professores são ateus, marxistas, socialistas e comunistas. E costumo dizer que a UFMA, a UEMA não forma médico, não forma historiador, não forma sociólogo, não forma antropólogo, forma militante esquerdistas. Esta é a grande verdade. Do ponto de vista que forma em medicina, em direito, tudo bem. Mas a preocupação é a seguinte em aula. É 20 minutos para falar de medicina, 20 minutos para falar de direito, 20 minutos para falar de história e 40 minutos doutrinação marxista. 40 minutos para falar do marxismo, na qual foi a doutrina mais terrível que causou mais de 200 mil mortes neste mundo. Aonde entrou o marxismo, aonde entrou o comunismo, socialismo, só houve morte, como foi na Rússia, na China, no Camboja, parte da África. Aí eles vão dizer o quê? Deturparam Marx. Esta é a defesa dos professores marxistas.
Dizem que foi deturpado o Marx. E desde quando o marxismo deu certo? Em canto nenhum deste mundo vai dar certo o marxismo, porque usa de violência da sua ideologia para incutir e implantar um sistema de terror onde a liberdade é tolhida. Ou seja, o marxismo hoje é, sem dúvida, a corrente mais terrível, mais perigosa, principalmente para o cristão. E o pior, tem muito crente na igreja que levanta a bandeira esquerdalha, a bandeira do marxismo, sem ter conhecimento. E vou logo lhe dizer uma coisa: se você é um cristão comunista socialista, você negou a sua fé. Porque, biblicamente falando, meu querido, não existe nenhuma conexão, nenhum pacto, nenhuma similaridade entre comunismo e teologia, entre socialismo e cristianismo, porque a regra áurea do socialismo, do comunismo, é destronar Deus, é rasgar a Bíblia, é quebrar a tua fé e tua crença em Cristo e a palavra. Então não há unidade, comunhão entre cristianismo e socialismo, luz e trevas. E outra coisa, meu querido pastor, Marx nunca foi ateu. Os professores, eles omitem ou não sabem dessa verdade. Marx nunca foi ateu. Marx, na verdade, era satanista. Existem vários poemas dele, um dele é Olamen, que é o anagrama para ridicularizar Emmanuel em alemão, por isso que ele botou Olamen. Neste livro, ele faz versos satânicos contra Deus, dizendo que vai destronar Deus, que vai estar no lugar de Deus. E aí vai, então, toda uma forma pérfida, querendo eliminar a existência de Deus na cabeça de alguns para fazer a defesa de que ele é ateísta, mas, na verdade, satanista. Tanto ele como que aquele grupo que andou com ele. Então, o marxismo é, sem dúvida, a pior corrente. Daí, então, nós temos uma outra perigosíssima, a corrente evolucionista. Quem pega a área de humanas para estudar na UFMA, quem pega humanas para estudar na UEMA, vai ter que se debruçar muito, porque quando ele começar a pegar a parte de história humana, evolução, quando ele começar a estudar a parte da biologia, genética, que é a parte também de exata, ele precisa estar muito preparado para responder. Por quê, pastor? Porque hoje, em todas as universidades desse país, inclusive no ensino médio, ensino fundamental, é aplicado na grade curricular evolução, como se o homem tivesse a única opção de crer na sua existência através do viés da evolução. Aqui vai uma dica, meu santo. Em algumas escolas já exige colocar a versão criacionista e não somente evolucionista. Só que isso não é ensinado no ensino médio, fundamental e na universidade. Eles enfiam de goela abaixo o evolucionismo. Então, quando você abre um livro de história ou biologia, está lá o Australopithecus ramidus pithecanthropolis, o homem de Java, o homem de Cro-Magnon, o homem de Pinterdal, o homem de Neandertal, o homem de Pequim. Bilhões de ossos, ou seja, toneladas de ossos e bilhões de anos. Acha um pedaço de osso, isso aqui tem bilhões de anos. Mentira, tudo mentira, porque é uma teoria. E teoria evolucionista jamais será ciência. Ciência é algo comprovado. Então, a questão evolucionista é teoria. E para fechar aí, pastor, nessa parte, quando Charles Darwin lançou o seu livro em 1859 em Londres, A Origem das Espécies, existe mais de 800 verbos do futuro do subjuntivo, a palavra suponhamos, suponhamos, suponhamos e suponhamos. Esse é o livro de cabeceira dos evolucionistas, que, na verdade, o livro não tem parte científica nenhuma, só teoria evolucionista. Daí, então, pastor, do marxismo, socialismo, comunismo, evolucionismo, temos ainda materialismo,
temos o existencialismo de Jean-Paul Sartre, temos a visão chamada também perigosíssima, que é a visão do cientificismo, aonde quer parecer ciência e, na verdade, não é. Tudo isso, pastor, são correntes filosóficas que eu tive o prazer de elencar as 20 piores correntes filosóficas da universidade que está destruindo a racionalidade cristã, fazendo abandonar Deus e a palavra. Muito interessante, pastor. E a nossa juventude é uma juventude inteligente, que pode sim utilizar desse momento da faculdade, do campo acadêmico, onde ele está inserido, para, através do conhecimento que está adquirindo, contrapor. Até porque a religião, ela nunca dependeu da ciência, mas a ciência já dependeu da religião, até mesmo para embasar seus estudos. Claro. Então, é importante que o jovem entenda que ele tem em suas mãos a arma mais poderosa, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Falha técnica aqui. Que é a palavra de Deus. Então, nesse contexto, a nossa juventude, com a inteligência que tem, com a capacidade que tem, se levantar para fazer a diferença no campo acadêmico. Como o senhor iniciou dizendo, se bater, leva. Isso, meu senhor, com certeza. Eu creio profundamente, meu pastor Everton, sobre essa questão aí, pois tudo se precisa de fé. Einstein dizia, né? Religião sem ciência é cega. Ciência sem religião é manca. Uma coisa está ligada à outra, porque, segundo um dos maiores mestres do conhecimento na área teológica e filosófica, Tomás de Aquino, ele trabalha a questão da racionalidade e da fé. Dizia ele que tanta razão como a fé procede do mesmo Deus. Deus é o Senhor da fé e o Senhor da razão. É o Senhor da religião e o Senhor da ciência. Todos os dois provêm de Deus. Então, Deus é o Deus da fé e da ciência. Não existe ciência fora de Deus. O que existe é a versão querendo parecer ciência, cientificismo, mas tanto ciência como fé procede do próprio Deus. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, de 1189 capítulos e 31.172 versículos, jamais terá uma contradição científica, porque nela se encontra a base de muita ciência. Quer ver? Geofísica, geostática, geodésia, astronomia, fala sobre o caminho da Ursa Maior, da Ursa Menor, fala do ciclo hidrológico, fala sobre as correntes do vento, fala sobre genética, a formação do ser humano, fala também sobre a estrutura da química e da física. A Bíblia começa com física quântica, pastor Herbert, e vou provar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara Elohim. Olha o que vai ter aí de exemplo para nós de ciência. A Bíblia não começa com biologia, não começa com geologia, começa com física quântica. Lá vai. No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Tempo, espaço e matéria, os três elementos fundamentais para qualquer existência de que há na Terra. É a questão da própria vida em si, da matéria em si. Jamais poderia acontecer algo na Terra ou ter existência se não houver tempo, espaço e matéria. Três elementos que dá legitimidade para a subsistência de todas as coisas. Tempo, espaço e matéria. Por isso que a Bíblia diz, no princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Sem isso, nada poderia existir. Então, Deus da Bíblia, que começa com a fé, é o mesmo que começa com ciência. Física quântica em mais alto nível.
Eita, glória. Porque apesar de que eles tentam fazer essa distorção, mas religião e ciência sempre Caminha andaram junto. junto. Sempre Isso, caminha junto. pastor. Até porque as universidades saíram da igreja, porque as primeiras universidades, a de Bolonha, de 1170, foi uma universidade primeira teológica. Depois foi abrindo outras universidades de conhecimento secular. Mas a mãe do intelecto é a teologia, a mãe das universidades é a teologia. Glória a Deus. Eu queria que o senhor abordasse um pouco mais aí a questão do desafio na universidade. Como esse jovem pode fazer na absorção ou da absorção a levar a sua defesa, porque em algum momento ele vai precisar fazer essa defesa. E aí como ele deve fazer, como ele deve, de alguma forma, levar o conhecimento adquirido da sua fé e com inteligência, sabedoria, encaminhar esse conhecimento para frente. Excelente essa pergunta, pastor Herbert, porque tem muitos jovens que entram na universidade só preocupado em se formar em medicina, se formar em direito, se formar em pedagogia, sim. E a defesa da tua fé fica onde? Tu vai omitir Cristo na tua vida por 4 anos na universidade? Quando eu pisei na universidade, eu citei o texto de Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Sabe o que está escrito? Porque eu fui posto para a defesa do Evangelho. Isso, para mim, é uma marca registrada na minha vida acadêmica. Fui posto para a defesa do Evangelho. Então, todos os embates teológicos, filosóficos, históricos, biológicos na universidade, eu sempre estava de prontidão para responder. E para você, jovem, que me escuta, eu vou lhe dar aí uma dica. A Bíblia é extraordinária sobre essa questão. Pastor Herbert, depois me fale de exemplos de meus embates acadêmicos com os professores, que eu quero inspirar alguns jovens. Vamos lá. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui está o segredo para você fazer a sua defesa na academia. Lá vai. Antes, santificai a Cristo em vosso coração. Primeira coisa que um cristão tem que fazer. Primeira coisa, santificar a sua vida ao Senhor em seu coração. Isso quer dizer do original. É colocar Cristo no seu coração a ponto de preencher toda a sua dimensão psicossocial, a ponto de não ter nenhuma brecha para um outro pensamento que não seja Cristo santificado no teu coração. Passou essa fase, olha a segunda que vai dizer. Estais sempre preparados. Segunda parte. Sempre preparados. O cristão não pode ir se preparar. O cristão não pode, na hora de uma questão, de uma pergunta, eu vou ver. A Bíblia diz, sempre preparado. Terceiro, responder a cada um que vos pedir ciência da esperança que há em vós, com humildade e temor. Aqui está o segredo, meu amado. Primeira coisa na universidade, santifica Jesus no teu coração. Segundo, esteja sempre preparado para responder a quem te pedir acerca de conhecimento de Bíblia, de Deus, de Jesus, de fé. Quando ele disser que Deus não existe, cita para ele Fyodor Mikhailovsky Dostoiévski. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Mas porque existe um Deus, muitas coisas não são permitidas. Porque o homem ainda mantém o seu senso de moralidade e de ética? Porque a gente não vive feito os animais, sabe por quê? Porque existe um Deus ainda
que atua sobre este mundo. E já dizia Emmanuel Kant, não há nada mais sublime do que a ordenação estelar e a ética e moral implantada por Deus na vida do homem. Isso quer dizer que todas essas questões dá para nós subsídios para provar a própria existência de Deus e provar que a nossa fé não é inválida quando estamos no mesmo nível de conhecimento intelectual para fazer a defesa, como fez o grande cientista ateísta, uma das mentes mais poderosas da época, que foi Isaac Newton. Newton fez uma maquete do universo na sua casa. Botou o Sol, botou a Lua, botou as estrelas, colocou lá os 9 planetas, chamou um amigo dele, o amigo dele ficou impressionado. Ele apagou a luz, acendeu a luz solar, e quando o amigo dele olhou assim, Newton, que coisa extraordinária! O distanciamento do Sol, da Lua, de Marte, de Plutão, de Netuno, que coisa! E Newton chamou o amigo, vem cá, se tu está impressionado com isso que eu fiz na minha casa, vamos aqui, saiu da casa e olhou para cima. Agora vê o que é impressionante, uma mente poderosa chamada Deus, no seu design inteligente, criar todo o universo, mover sobre ele, atuar sobre ele e preservar, porque está escrito, ele sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Agora eu queria que o senhor contasse um exemplo seu aí, do embate que o senhor teve que se levantar e defender a fé, porque a gente não pode, de fato, se esconder. Nesse livro, pastor, eu coloco várias coisas que no final eu vou estar apresentando. Meu pastor, quando faltar 10 minutinhos aí para a gente fechar, gostaria tão somente de fazer uma apresentação desse material e o senhor salve a live. Viu, meu pastor? Não deixa apagar. Vamos lá. Nós temos ainda 20 minutos, né, pastor? 20, já passou 20 40. Minutos. Isso, pronto, 20 minutos. Vamos lá. Eu estava na universidade quando a professora entrou, sentou e fez assim, Esdras, você ainda acredita nos 2 bonequinhos de barros? Certamente queria me ridicularizar na presença dos meus amigos, dizendo que eu sou tão tapado a ponto de acreditar em 2 bonecos de barro que é Adão e Eva. Eu disse, professora, eu vou lhe responder. Primeiro, não são 2 bonecos de barro, é um só. Adão foi feito do pó da terra. E antes que a senhora ridicularize como o homem pó da terra, como boneco de barro, acredite, eu, a senhora, que todos que estão aqui, neste corpo, tem os elementos químicos da terra para confirmar que a criação do homem veio da terra. No meu corpo e no seu tem zinco, azoto, fósforo, ferro, fosfato, tudo está aí no nosso corpo, elementos químicos que há na terra. Segundo, a outra boneca de barro que a senhora falou não existe. Ela foi tirada de Adão, não foi feito boneco, só foi um só tirado da terra. Eva já veio de Adão. A pergunta é, só existiu este casal no mundo? Vamos lá. Segundo a doutora Rebecca Elican, da Universidade de Berkeley, da Califórnia, em 1995, fez uma pesquisa sobre genes humanos, saiu coletando material humano em quase todo o planeta. E ela, então, coletou cerca de 130 material genético humano para fazer uma pesquisa. A conclusão que ela chegou é que todos os seres vivos da Terra descendem de uma única mulher. Não pode existir, professora, poligenismo, a raça humana surgindo em vários lugares da Terra, como um casal na África, um casal na Europa, um casal na América. Isso é mentira. Cientificamente, isso não aconteceu. Só existiu um casal na Terra. E Eva, ela é provada. Por quê? Porque foi dita pela doutora Rebecca Elican que ela é a única que tem e que passa o DNA mitocondrial.
Este DNA mitocondrial é passado de geração para geração. Então, foi provado que todas as pessoas da Terra vêm de uma única mulher. Isso quer dizer que essa única mulher, Adão vai chamar de Eva, a mãe de todos nós. Antes de descobrir a ciência genética, a Bíblia já estava usando Adão como cientista para chamar a mulher dele de Eva, a mãe de todos nós. De fato, todos os seres humanos que existem na Terra provém de Eva. Logo, o DNA mitocondrial é uma realidade descobrida pela doutora Rebecca Ellican em 1995 na Universidade de Berkeley, da Califórnia, na qual está escrito e provado na revista Nature, que saiu com comprovação científica. Depois, de 10 anos depois, veio o Dr. Carl Gibbons, e fazendo estudos aprofundados, ele chegou a concluir que o DNA mitocondrial da primeira mulher, Eva, nesse caso, para os dias atuais, não passa mais do que 6.000 anos. Ou seja, a primeira Eva para a Eva atual foi estudado pelo DNA mitocondrial que não passa de 6.000 anos. E é ridículo quando alguém encontra um pedaço de osso e coloca milhões de anos. Ou seja, esses milhões de anos nunca existiram, porque a presença humana na Terra não passa mais de 6 a 7.000 anos. Isso é provado pelo meio científico. A verdadeira ciência nos aproxima de Deus e nos faz glorificá-lo, mas a falsa ciência nos afasta. Então, muita ciência nos aproxima, pouca ciência nos afasta, já dizia Lavoisier. Ou seja, use o conhecimento que você vai adquirir, atrelado ao que você já tem da Bíblia, e defenda a sua fé. Com certeza. Pastor Esdras, eu queria que o senhor desse um conselho para a nossa juventude aqui do estado do Maranhão e outros que estarão acompanhando aí, de como aqueles que estão entrando, ou que acabaram de entrar na universidade, aqueles que acabaram de entrar, ou aqueles que estão pretendendo fazer o Enem, ou mesmo depois de passar essa pandemia aí, dê um conselho aí para estes jovens. Meu jovem, aproveita a pandemia, aproveita o confinamento social, a quarentena para estudar. Chega de muita Netflix, chega de queimar seus neurônios com cultura fútil. É cultura fútil seguir Netflix, seguir esses episódios de temporada, de filmes de série. É perda de tempo você gastar seu tempo com aquilo que não atrela a cultura. Você conhece todos os personagens de Game of Thrones. Você conhece todas as temporadas. Você pode falar de todos os capítulos. Mas você conhece a regra áurea da ciência. Você conhece quais são os postulados dos cientistas da atualidade. Você sabe de física quântica, você sabe da termoluminescência, da dendrocronologia, do carbono 14. Você tem conhecimento acerca desses conhecimentos ou fica só com a cabeça atrelada a esse mundo da subcultura? Aproveita a quarentena para ler. Quem lê sabe mais. Quem lê pensa melhor. Quem lê sabe discutir. Quem lê sabe o que está acontecendo. Quem lê não passa vergonha. Quem lê tem prontidão para responder. Quem lê sabe falar sem ter medo. Quem lê ajuda os neurônios a processar dentro de uma estrutura cognitiva a fim de que você fique mais inteligente. Quem lê diminui o estresse. Quem lê baixa a sua taxa de alta tensão. Quem lê está preparado para discutir com quem quer que seja. Foi assim com os homens da Bíblia, com Moisés, com Daniel, com Paulo, com Lucas, e será sempre assim
com aqueles que se prestam à leitura. Portanto, invista nela, meu jovem. Quando voltar às aulas na universidade, aquela disciplina que está lhe dando muita dor de cabeça, aprofunde, estude. Quando eu chegava na universidade, eu já chegava preparado para qualquer questionamento do professor. Minhas notas foram ótimas, fui aluno laureado, por isso que todas as vezes que tentavam me pegar, eu estava preparado para responder a cada um que vos pedir ciência da vossa fé. É isso aí, meu pastor. Pastor Wesley, eu queria que o senhor apresentasse aí o livro que é Defendendo a Fé na Universidade, vai abordar aí o desafio da fé cristã no ambiente acadêmico. O seu livro aí, eu queria que o senhor apresentasse para a nossa juventude. Muito nós bom. Temos aí, nós temos irmãos de Alagoas, né? Maceió, Alagoas. Maceió, nós amém. temos irmãos de Petrolina, nós temos irmãos aí de várias partes. Quero mandar um alôzão aqui para a nossa mocidade. Mande um alô aí para a juventude de São José de Ribamar. Opa, São José do Ribamar, meus amigos, irmãos em Cristo. Santa Inês. Deixa eu falar. Eu já sou maranhense, é a minha segunda casa. Bacabal, Santa Inês, Viana, Pasto do Lumiar, lá em Timon, meus irmãos de Barra do Corda, Lago da Pedra, olha, Imperatriz. Gente, é muita gente boa. E São Luís, capital, onde já temos dado muitas palestras. Eu estava com 15 encontros marcados com o pessoal do Maranhão, mas por conta da Covid, então não deu. Mas deixe-me apresentar alguns materiais nossos. Gente, lancei esse livro no período de carnaval, aqui em Natal. Livro extraordinário para você saber defender a sua fé na universidade. Olha só, pastor, nesse ele está dizendo, cheguei na universidade e agora? Como defender a minha fé? Aonde está na Bíblia as partes científicas? E no final, olha que coisa linda, todos os filósofos cientistas, desde a Grécia até os dias atuais, todos os filósofos, pronto, aqui, caiu aqui, mas estamos aqui, pronto. Todos os filósofos, pastor, cientistas, eu coloquei aqui nesse material. Todos eles. Então, é um livro imperdível para que você possa, então, se aquilatar de conhecimento. No final, tem uma promoção maravilhosa para vocês. Olha esse livro aqui. Na minha viagem para Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia. Esse livro fala sobre Bíblia, a história escrita por trás do livro. Excelente material para que você não seja um cego na teologia. Esse livro lhe ajuda a você responder perguntas quando o professor lhe fizer na área de Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Como chegou até nós? Quais são os materiais? Você sabia que a Bíblia foi utilizada até sangue de boi e goma e carvão pulverizado para escrever a Escritura? Então está aqui esse material muito bom que você não deve deixar de ter esse material. O outro, eu estive na Alemanha para escrever esse livro. Olha só, Entenda a Reforma Protestante, material riquíssimo, onde eu coloco também aqui atrás, todos os reformadores, para quem faz da área de humanas, está aqui o material com as 95 teses, material muito rico para que você possa aprender. Quem for os pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, olha só, vou pedir para que coloque o telefone aí, que eu tenho um preço especial aí no final. Olha lá, nossas diferenças, para quem está namorando, noivo, é casado, está aqui, nossa diferença no relacionamento conjugal. Aqui eu falo sobre a diferença do homem e da mulher na criação, no amor, no sexo e no gozo. Material muito bom, onde dá uma aula sobre relacionamento. Olha isso aqui, escatologia pentecostal. O que eu estou ouvindo nas lives é muita heresia, dizendo que isso que está acontecendo já é fim do mundo. Estão dizendo que o capítulo 6 já está se cobrindo porque o cavalo amarelo é a Covid-19. Que heresia! Ou seja, é preciso conhecer a escatologia do ponto de vista da teologia pentecostal, do arrebatamento até novos céus, para que você possa rebater as heresias. Olha só, está aqui, tudo
sobre a escatologia com o mapa instrutivo para que você possa se guiar. Olha que nós temos aqui ainda para vocês, além desse material. Onde estava Deus na minha provação? Material muito bom que responde sobre o que é consequência de pecado e o que é provação. Provação com o marido, provação na universidade, provação física, provação espiritual, provação no relacionamento e por aí vai. O outro, esse aqui, ó, capelania hospitalar, uma análise psicoteológica, como ajudar alguém que está na ansiedade, depressão e presta a cometer suicídio. E por último, conflito dos jovens e adolescentes cristãos. Rola tudo. Sexo, drogas, rock and roll, ficadas e ficante, mito do gene gay, homossexualismo, lesbianismo. E um presente aqui no final, meu amado. Olha só. Precisamos falar sobre suicídio. Material riquíssimo. Agora lá vai a promoção, viu, pastor Herbert? Olha a promoção. 8 livros de 320 por R$200. 320 por R$200, sem custo adicional, frete grátis. Quem quiser essa coleção, frete grátis, pode ser no boleto ou transferência bancária. Ao terminar a live, entre em contato comigo pelo meu zap, é esse telefone que vai estar aí, ó, que vai colocar aí, bote aí, meu santo. 81 é o DDT, 9 na frente, 87380372. Terminou a live, corra. Eu ainda tenho algumas coleções. Tenho vendido bastante para todo o Brasil essa coleção, pastor Eber. Então, coleção, 8 livros, frete grátis de 320 por R$200. E vai todos autografados. Não passe a quarentena sem ler esses livros. Colocou aí, negão? E é excelente o livro. Eu já o senhor tenho tem, aqui, né, pastor? Eu tenho. Eu só não tenho esse da universidade aí, que eu vou precisar dele. Mas todos os outros eu já tenho, já li quase todos. Excelente conteúdo, material excelente, bem objetivo, bem explicativo e com certeza vai edificar a nossa juventude e a nossa liderança também da juventude, que precisa estar bem antenada aí aos assuntos para a defesa da nossa fé. Pastor, nós temos aqui 5 minutos. Opa, como nós. 5 minutos. E eu queria que o senhor dissesse aí os seus canais para os irmãos se inscreverem. Porra, que maravilha. E eu já vou adiantando aqui aos irmãos, enquanto o senhor prepara aí, para os irmãos visitarem lá o site da Unilíder, nosso site da Unilíder, www.unilíder.com.br, e também o nosso canal da Unilíder, Unilíder Ceadema. Acesse lá no nosso canal e se inscreva, tá certo? No nosso canal. As lives da próxima semana provavelmente já vai ser no YouTube, que tem um tempo maior, o nosso tempo aqui é reduzido, tá certo? E a live de amanhã vai ser com o pastor Daniel Brasil, pastor Dimas. A temática é a importância da música evangélica na vida do jovem cristão. Diga aí, pastor. Pastor Herbert, gostaria de depois fazer uma outra live, porque não deu. Tem mais coisa ainda para falar. É verdade, é verdade. Bom? Então, vou ficar esperando para um outro convite. Segundo, siga-nos. O meu endereço lá no YouTube é só Esdras Cabral. Vai lá, se inscreve no YouTube, Esdras Cabral. Dá lá seu like e seu sininho. Nas redes sociais também temos aí o Instagram. É só botar @ Esdras Cabral de Melo, tudo agarrado. Esdras Cabral de Melo. Esdras Cabral de Melo. Siga-nos porque tem várias lives interessantes, tá bom? E lá no Facebook, Esdras Cabral. Inclusive tem uma live aí poderosa, pastor. 7 tipos de homens que jamais você deveria casar. Tá bombando essa live que nós fizemos aí, tá bom? Forte abraço, pastor. Glória a Deus. As meninas que estão procurando aí, né? Tá aí. Muito bom, pastor. Viu? Pastor Herda, queremos agradecer a companhia do senhor aqui conosco, poder compartilhar desse seu conhecimento aí com a gente. Foi muito bom, para a glória de Deus, e com certeza nós teremos um outro encontro, com certeza. Amém. Glória a Deus. Estou aguardando aí a ligação do pessoal, viu?
aproveitando a promoção. Dê aí as suas considerações finais, pastor. Que Deus abençoe a todos, Deus ajude a todos. Em breve estarei no Maranhão pregando, pois, por conta disso, estou aqui em casa. E dizer que é sempre um prazer e uma honra estar participando dessas lives com o povo querido e amado do Maranhão. Pastor Esdras. Amém. abraço. Todos. Nós queremos agradecer a companhia de toda a nossa juventude, nosso pastor Telmi, nosso coordenador da Unilíder, pastor Espúgio, pastor Enos, toda a coordenação da Unilíder. Nós queremos agradecer aqui pela visão, pelo espaço que está abrindo aqui para a nossa juventude, e a nossa juventude, que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Com certeza foi um momento aqui de aprendizado e que nós vamos levar aí para o restante da nossa vida. Com certeza vai fazer a diferença, com certeza vai ser importante para todos nós, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus esteja abençoando, tá bom? Até a próxima.